Aliança com Noé. Esse trimestre nós estamos falando de aliança. E cada semana nós estamos vendo aqui de modo mais intenso e mais profundo a aliança que Deus fez com algumas pessoas. Essa semana estamos vendo a aliança com Noé. Mesmo vivendo uma geração corrompida, Noé conseguiu ser perfeito, porque ele aprendeu a andar com Deus. Perfeito e justo, né? Nós vimos ontem. Mas a palavra aqui que fala aliança, Gênesis 6, verso 18, diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então vejam, aqui, estabelecer aliança é uma palavra diferente. Por quê? Normalmente a palavra que Deus usa aqui no hebraico para poder falar de aliança com os personagens bíblicos é, na verdade, uma expressão idiomática. Ao pé da letra seria cortar a aliança. Deus cortou a aliança com fulano de tal. Deus cortou a aliança com ciclano. Quando diz cortar a aliança, uma expressão idiomática, para nós temos que entender fazer uma aliança. Deus fazendo uma aliança. Porém, aqui no caso de Noé, não aparece essa expressão idiomática. Aqui aparece uma outra palavra, que é requim, palavra requim, que quer dizer estabelecer. Estabelecer no sentido de manter, de confirmar. Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte, que a aliança que Deus fez com Noé, na verdade, era uma continuação da aliança que Deus já tinha feito com Adão e Eva. Era uma continuação. Deus estava agora mantendo a aliança com o ser humano, ali na pessoa de Noé, e ele foi escolhido justamente porque ele dedicou a sua vida a Deus, ele aprendeu a andar com Deus, era um homem justo, íntegro, como diz a Bíblia, né? E aí Deus o escolheu para essa aliança. A questão da aliança é uma coisa interessante porque ela não tem a participação humana no sentido de meritocracia. Hoje nós estamos muito acostumados com essa palavra, né? Meritocracia. Vivemos hoje no mundo dos grandes empreendimentos, dos resultados, né? No mundo empresarial, e essa palavra é muito forte hoje, meritocracia. As pessoas alcançam os seus objetivos, alcançam as suas metas e por mérito próprio, né? Bem, no mundo empresarial, no mundo econômico, na vida em geral, isso não tem problema nenhum. É assim que funciona mesmo. Porém, na vida espiritual não existe meritocracia. Na vida espiritual, os méritos são unicamente do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que veio à Terra, Ele que nos amou primeiro e entregou a sua vida para nos salvar. E Ele derramou o seu sangue, pagando um preço caro, né? Teve que pagar um resgate para poder purificar e perdoar os pecados de cada um de nós. Então, do ponto de vista da salvação, não existe meritocracia. Do ponto de vista da salvação, os méritos sempre são de Jesus. Mas meritocracia não significa envolvimento, ok? São coisas diferentes. O ser humano precisa se envolver no processo da salvação. De que forma? Aceitando a aliança pela fé, se apropriando pela fé da aliança e também cooperando com Deus nesse caminhar. A partir do momento que você aceita a aliança, você passa a andar com Deus. E nessa caminhada com Deus, você vai cooperando, abrindo o seu coração, vai se tornando submisso à vontade de Deus e deixando que o Espírito Santo haja na sua vida, transformando a sua vida. Então, existe uma cooperação humana, mas essa cooperação não envolve meritocracia, ok? Então, em relação à salvação, não existe mérito. A aliança foi um favor imerecido de Deus ali para com Adão. Inclusive tem aqui em Gênesis 6, verso 8, diz assim: porém Noé achou graça diante de Deus, achou favor diante de Deus. É a mesma coisa que a Bíblia diz de Ló, lá em Gênesis 19, verso 19. Lá quando os anjos tiraram Ló e a sua família de Sodoma e levaram para longe e falaram: olha, você tem que sair daqui agora, porque essas cidades serão destruídas.
Lá no meio do caminho, Ló reconheceu que ele tinha saído dali, tinha sido tirado daquela cidade como um favor imerecido, não é, do próprio Deus, e ali os anjos estavam fazendo isso. Então, esse favor, essa graça que vem de Deus é a razão dessa aliança, não é? Se não fosse essa graça, esse amor, esse favor imerecido, nós jamais poderíamos responder a alguma aliança, né? Deus sempre toma a iniciativa e Deus também quer fazer essa aliança com você hoje.